Seja bem-vindo ao Storylândia. Eu sou Ana Grego. Eu sou Eduardo Grego. E esse é o nosso primeiro episódio de 2022. Sobre o que nós vamos falar, Eduardo? Nós vamos falar então nesse primeiro episódio do ano sobre as séries que nós assistimos no ano de 2021. E foram muitas séries, muitos filmes, mas é que daí não vai caber tudo, né? Não dá pra falar de todos, né? Mas a gente escolheu os preferidos, né? A gente escolheu os preferidos pra poder estar falando aqui. E a gente ranqueou. Exatamente. Para que não fosse muito injusto, eu sugeri a Ana, né? Implorei. Falei, por favor, vamos colocar um critério, né, para que a gente possa fazer. E a gente chegou num consenso para falar sobre 3 critérios. Mas antes disso, se você está acompanhando a gente pelo Spotify, né, clica no botão seguir aí e clica no sininho que está do lado aí para poder receber as nossas notificações dos episódios. E se você está nos acompanhando pelo YouTube também, né, no Ana Grego, Ana com 2 N's, também se inscreve no nosso canal e clica no sininho para você receber também as nossas notificações. Voltando aos nossos critérios, o que a gente preferiu usar? Primeira, a história, né? Obviamente, né? A gente tem que falar sobre as histórias boas, né? O que nós assistimos, o que a gente categorizou, entende como uma boa história, na opinião da Ana, que ela assistiu mais do que eu até, na opinião dela. O segundo critério vai ser sobre a gente chamou de efeito surpresa, né? Deixa eu tentar exemplificar. Como a gente não é um comercial de margarina, né? Vou falar, a Ana é uma pessoa que quando a gente vai assistir, ela tem um hábito, né, de qualquer coisa, qualquer filme, qualquer série, ela fica falando o que vai acontecer antes, né? Então, para não ficar muito chato, o que a gente tem feito agora, né? Eu faço, escreve no papel e depois, quando acaba o filme, a gente acaba vendo se acertou ou não. Então, quando não acerta é porque a gente chama de efeito surpresa, né? Então, a gente acha importante colocar esse efeito surpresa. O que seria esse efeito surpresa, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes, como que a gente poderia explicar isso. Eu vejo assim, eu gosto bastante de terror. Então imagina que você tá num filme lá, serial killer, estilo Halloween, Michael Myers, né? Normalmente vai ter o quê? Vai ter uma adolescente, né? Vai ter 10. Várias adolescentes. Mas normalmente sempre termina uma só. Começa 10 e termina uma só. E vai ter uma. E olha lá. Vai ter essa adolescente. Então ela sai da casa, sempre vai ter uma perseguição. Ela vai estar lá naquela rua, você casa pra um lado, casa pro outro, ela corre até o final da rua, chega lá, detalhe, né? Sempre ela tá correndo e atrás o serial killer que tá perseguindo ela, o Michael Myers tá perseguindo, vai estar o quê? Andando. Incrivelmente o cara tá andando. E ela vai correr sempre pra um beco escuro, onde não tem nada, ou então para uma floresta fechada, de mata fechada, né? E normalmente a personagem vai estar o quê? Vai estar com um salto. Então a personagem tá lá, ela entrou na floresta, ela entrou naquele beco escuro, então ela tende a cair, né? O efeito surpresa seria o quê? Imagina que a gente tá chegando lá, todo mundo pensa, não, ela vai cair. Mas ela não cai, ela saca o sapato de salto, que normalmente também tá correndo em salto, tá correndo de salto, ela cata esse salto e joga na cara do serial killer e atordoa ele e sai correndo pra um lado. Seria muito legal se isso acontecesse, né? Eu ainda não vi isso aí, então eu acho que dá pra escrever num conto aí. Quem gosta de terror, escreve contos de terror, pode usar a minha ideia, não tem problema algum. Não derrube as personagens. Não derrube as personagens, vamos fazer essa campanha, não derrube as personagens. E isso seria o efeito surpresa. Então, acho que ficou bem claro, né? E por último, também um quesito que a gente usou, né, mas não menos importante, seria a parte da sensação, a emoção que essa história, essa série nos trouxe, né? A raiva, o medo, a surpresa também é uma emoção, mas a gente preferiu categorizar a parte, a alegria, a irritação, a ansiedade. Mas a raiva não é aquela raiva que quando acaba você fala, pelo amor de Deus, preferia ter visto o filme do Pelé. Senão né? acaba entrando. Raiva assisti alguns também esse ano. Teve vários. E a gente pega aquela sensação de pânico, né? Igual o Quarto de Jack, pegar o Albergue. Mas esses não foram séries nem filmes que a gente assistiu esse ano. Mas tudo bem, pra poder exemplificar essa parte aí. Eu acho que tá legal, né? E tem um bônus, né? Se você tá acompanhando a gente aí, fica até o final que vai ter um bônus hoje também. Tem bônus. Bom, então, né? Sem mais delongas, né? Começamos então pelo ranking das séries. Quantos vamos ter, Ana? Quanto você ranqueou aí? Eu coloquei 10 séries, mas ficou apertado, então eu vou fazer algumas menções honrosas mais pro final, tá? Legal, então, vamos lá.
Um 10º lugar, qual que seria aí? 10º lugar, eu coloquei Cidade Invisível, da Netflix, uma série brasileira. E dentre todas essas categorias aqui, eu coloco aqui ela tá no ranking por ser uma série de fantasia e uma série brasileira. Se a gente procurar na memória, série fantástica brasileira, você vai procurar e não vai achar. Vai lembrar lá do Castelo Rá-Tim-Bum, que era uma série infantil, muito legal. Mas assim, as séries mais atuais é muito difícil você encontrar. Então eu coloquei aqui porque eu fiquei muito feliz com o resultado. A gente vai evoluir ainda mais, né, nesse quesito nacional. Mas eu tô muito feliz com o jeito que eles trabalharam, a fantasia, e tende a melhorar ainda mais. Então Cidade Invisível é o meu 10º lugar. Depois do 10º, então, nós vamos para o 9º lugar. 9º lugar, eu coloquei uma série da HBO, Chernobyl. Não foi lançada esse ano, mas eu assisti esse ano, então é o que eu assisti esse ano, que a gente assistiu esse ano. É uma série, a gente assistiu ela de uma vez, né? Porque é uma série que vai te envolvendo, a maneira como eles contam tudo o que aconteceu lá naquela cidade. Me envolveu bastante no quesito história, então por isso ela tá aqui no 9º lugar, é uma série excelente. Pô, eu gostei bastante também, né? Vou falar um pouco também da Chernobyl, a questão política, né? Que mostra um pouco, né? Política mostra como que política russa, né? Da época. Como que era, né? Então, pra quem gosta de uma parte histórica e gosta de entender como que funciona um pouco, ali retrata um pouco de como o governo tratava e como lidava com aquelas situações. A parte que eu mais gostei ali é a parte dos mineiros. Na hora que o cara pega, se dispõe, você vê a parte de nacionalismo, né? O patriotismo do cara, né? Ele sabe que ele vai morrer, mas ele vai fazer e realizar o serviço lá por conta do país dele. Eu achei interessante, né? Uma personagem que eu gostei bastante, eu não me lembro agora o nome, que eram todos nomes muito difíceis, né? Camarada, eles chamavam de Camarada, né? Mas a personagem daquela doutora que acompanhou os personagens principais, ela foi um personagem fictício criado para representar todos os cientistas que acompanharam aqueles dois personagens principais na história real. Então ela é a essência daquela personagem. São várias pessoas, né? E eu achei uma personagem muito forte e o que ela representou dentro da história. Então, é uma história envolvente. Então, aqui pela história, pela produção também, né? Porque não é uma produção fácil de fazer. E tá aqui, no lugar. 8º lugar, então. 8º lugar. Aqui, no meu 8º lugar, eu tô mais pro efeito nostálgico. A surpresa tá na Disney ter trazido essa série pro catálogo dela. É uma série que eu assistia quando eu era criança, eu lembro muito, memória afetiva, é uma série engraçada, é uma série leve, e tem uma história super legal, que é o Zorro, uma série que é em preto e branco, né? Em preto e branco, e é muito legal, eu assisto, mostro pros meus filhos, aqui é uma série que dá pra assistir em família, eu assistia quando criança, eu sou apaixonada por esse super-herói, né? Um dos primeiros livros que eu li na minha vida foi A Lenda do Zorro. Então eu tenho um carinho muito grande por essa história. E fiquei muito feliz com a Disney colocando a série acho que de 58, né? 1958, se eu não tô enganada. Bom, o Zorro tem a série em 57 e um filme em 58, mas são vários episódios. E na minha memória, assim, a cara do Zorro é a cara do ator lá que faz o personagem da série de 58, de Dom 57. Diego. O Dom Diego de la Vega. E o pai, o Dom Alejandro, pra mim, o Garcia, o Sargento Garcia, pra mim, assim, falou desses personagens, eu lembro desses atores. Então, o Zorro é nostalgia pura. E todo mundo fica com vontade de andar de cavalo depois, né? E quer ter um corcel negro pra chamar de Tornado. Legal, então vamos para a nossa 7ª posição no seu ranking, Ana. Qual seria? Então, a 7ª posição é... Aqui nós esperamos até os 48 do segundo tempo aqui do ano de 2021, porque essa série saiu no dia 31 de dezembro, que é a Cobra Kai. Gente, eu particularmente esperei bastante
porque é uma série, assim, que traz muita coisa legal, né? Ela tem uma história leve, ela traz surpresa nos resultados, apesar de que algumas coisinhas eu vou adivinhando. Ah, não, teve uns arenque ali, sim. Eu adivinhei lá quem ia ganhar o campeonato, tudo. Falei, o fulano vai ganhar, senão acaba a história. Mas o jeito que eles contam a história, o jeito que eles trouxeram os personagens de volta, né? E é uma tendência, né? Você tem percebido, depois do Cobra Kai, é uma tendência trazer esses personagens antigos que a gente tanto gosta, trazendo eles de volta, né? Cobra Kai acho que foi uma das primeiras que fez isso. Era no YouTube antes de ser da Netflix, o YouTube, né? Começou a produzir essa série e a Netflix, ela resgatou, né, do YouTube. Mas assim, é uma série muito bem contada, muito legal. Traz personagens novos, personagens que têm lá seus dilemas. É uma série... Como é que eu posso falar? É uma série que tá lá, tem o cantinho dela dentro do meu coração. Então, tá lá. Porque quando a gente era criança, acabava assistindo lá. A sessão da tarde, né? Quem nunca? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Karate Kid. O 4 eu não lembro, sabia? O 4 eu não me lembro. Eu sei que tinha o Sr. Miyagi com a Hilary Swank. Se eu não falei o nome dela errado. Mas eu nunca assisti esse 4. Eu só assisti 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. E sessão da tarde na cabeça. E trouxe muito disso, né? Essa sensação quando você assiste, né, o Cobra Kai, porque ele traz a trilha dos anos 80 e também dos anos 90, porque a gente escutava muito. A minha infância foi nos anos 90 e a gente escutava muito, porque passava muito na sessão da tarde, não tinha o que assistir, né? A gente às vezes não tinha opção. Então era a trilha de anos 80 na sessão da tarde. E é isso aí. 7º lugar, Cobra Kai. Vamos então para a nossa 6ª posição. Quem está na 6ª posição? É só um adendo aí, né? Eu não vi a lista da Ana. Eu tô vendo agora também. Pra mim é novidade. Então a gente acaba comentando aí. Ela não deixou eu ver, ela quis fazer mistério. Não quis ser influenciada, né? No 6º lugar, eu coloquei uma série que a gente assistiu no decorrer do ano. É uma sitcom. Eu acho que a gente tem sempre que... A gente, pelo menos eu, tem que estar sempre assistindo uma sitcom, mas são séries leves, né? Que você chega às vezes do trabalho cansado ou ficou aquele dia pesado, estressante, e aí você põe alguma coisa pra relaxar. Então esse tipo de série é aquela série que você vai assistir um episódio, ele vai fazer você dar risada, Essa série que tá em 6º lugar é uma série que terminou em 2019, The Big Bang Theory. A gente assistiu esse ano, no decorrer do ano, né? 200, mais de 200 episódios a gente assistiu no decorrer do ano. E chegava no final do dia, já era sagrado, colocava e dava aquela risada, né? Então, uma das melhores séries que eu já assisti dessa categoria, sitcom. Que é uma categoria leve, faz você rir e... não joga tensão em você, né? E sem contar a parte nerd, né? Que dá. Não tem o que falar, né? É fantástico. Eu acho que dava pra entender uns 90% do que eles falavam. Eu fiquei assim, nossa, acho que eu sou nerd também, porque eu entendo... Não 90, mas 85%. Depois a gente faz um quiz. Pra ver quem que manja mais de Big Bang. Pode ser. Esses dias eu fiz. Eu falei, será? Acertei metade só. Mas tá aí, 6º lugar. Nossa, eu adorei. Os personagens são sensacionais. 6º lugar pra The Big Bang. E vamos para a nossa 5ª posição, então. 5ª posição, muito mais pela emoção, pela leveza, pela história e por ter me feito ler os livros depois que eu terminei de assistir a série. Já sei o que é. É Bridgerton, certeza. Bridgerton. Ela foi lançada no dia 25 de dezembro de 2020, mas eu assisti só em janeiro, assisti só esse ano aqui. E me surpreendeu muito. Eu já tinha comprado os livros, mas eu nem sabia do que se tratava. Eu vi uma promoção e tal, eu tava sempre vendo esses livros. Aí eu comprei. Quando eu assisti a série, eu não sabia nem o que esperar. E foi assim, foi divertida, foi leve. Contaram de uma maneira super legal. Achei muito legal o jeito que eles contaram a série. Então tá aí meu
quinto lugar pra Bridgerton e tô torcendo aí já pra março chegar logo, 25 de março. Eu gostava da narradora. A narradora, né? A Julie Andrews. Eu acho que eu já te falei da Julie Andrews, né? Ela foi a primeira Mary Poppins, né? Outro filme que passava muito na sessão da tarde, a Mary Poppins, e ela foi a primeira Mary Poppins da Disney. Hoje é a Emily Blunt também, a atriz que eu adoro, mas a Julie Andrews, ela é a narradora, a Lady Whistledown do Bridgerton. Sem contar também, eu não comentei sobre isso, mas a direção de arte, gente, eu fico assim, claro, a direção de arte é cenário, figurino, as cores que eles escolheram, penteados. Eu sou apaixonada por essa questão visual, além da trilha sonora também, né, que é uma trilha que eles trouxeram modernidade num clássico, né? Num clássico, né? Eu achei assim, eu fiquei encantada. Tanto que na minha retrospectiva do Spotify só tem o Chris Bowers, que é o cara que escreveu a trilha de Bridgerton. Então, eu escutei pra caramba porque eu sou fascinada por trilha sonora também. Então tá aí no quinto lugar, Bridgerton. Beleza. Chegamos então à nossa quarta posição, tá quase acabando aí. Tem o bônus aí, não se esqueça, ainda fica até o final do episódio, vai ter um bônus aí. Quarta posição, eu coloquei, acho que não tem... A gente tinha só o Zorro aqui, mas começou a entrar a Disney aqui na minha lista, né? Produções da Disney. Coloquei o Loki. Por quê? Porque além da surpresa, não tinha como eu saber o que ia acontecer em cada episódio. Cada episódio foi surpresa pra mim. Tem gente que fala pra mim, nossa, mas você entendeu essa série? Pra mim foi uma baita de uma confusão. Eu falei, não, eu adorei a série. Além de ser surpreendente, cada episódio, né, a questão dele se apaixonar por ele mesmo. Sem spoilers, mas pra quem não assistiu ainda, só tem um jeito do Loki se apaixonar por ele mesmo. Eu achei demais. Emoção também, você acaba tendo o sentimento que eu tenho, né? Não posso falar por todo mundo, mas o sentimento que eu tenho por esse personagem, pelo Loki, é uma empatia, assim, fenomenal. Eu não sei explicar de onde ela vem, mas... A Disney tem esse poder de deixar a gente amando os vilões. Pois é. Eu não consigo ter raiva do Thanos ainda. Nem digo Thanos, mas eu falo Loki, né? E cada episódio foi uma surpresa, então a maneira como eles criaram a história, pra mim, foi legal. Não sei como eles vão resolver todos os problemas que eles deixaram no último episódio, mas me surpreendendo. Isso é um quesito pra mim, já pra colocar a série entre as melhores. Então, terceira posição, ó, já tá no ranking dos 3 agora, hein? Antes da gente chegar no pódio, eu queria falar sobre... Eu criei aqui uns extras. Extras. É o 4.5. O 4,5. 4,5, 3,5. Na verdade, eu vou fazer uma menção honrosa aqui. Aliás, duas. Eu vi, mas que eu não consegui encaixar aqui. E senão ia ficar 12, 13. Então não faz sentido você fazer um ranking com... Mas a menção honrosa que eu quero falar aqui é sobre a série Evil. Ela está disponível no Globoplay. É uma série que eu assisti muito rápido, porque é um dos assuntos assim que eu gosto. Se você gosta de Supernatural, ela tem quase a mesma linha, assim, mas ela é um pouquinho mais séria, né? Tem o Luke Cage. Tem o Luke Cage fazendo o papel de um seminarista que vira padre. Então, é uma das séries que eu assisti muito rápido. Muito legal também. E outra menção honrosa é pra série do Gavião Arqueiro. Se você me perguntasse antes o que eu esperava de uma série do Gavião Arqueiro, eu ia falar pra você, prefiro não comentar. Mas hoje eu falo que foi uma série muito legal. A atriz lá que fez a Kate, fantástica. A série surpreendeu muito, assim... É diferente, né, você contar a história de um dos Vingadores que estavam lá no filme de 2012, né? Entre os... São 6 Vingadores originais. Homem de Ferro, Thor, Hulk, Capitão América, Viúva e o Gavião. São 6. E é diferente, né? E eles trouxeram muita sensibilidade pra contar. E Helena também foi um acréscimo muito legal pra essa série. No spoilers. Pra contar a Florence Pugh, o nome dela. A Florence Pugh. Ela também é uma excelente atriz. E eu acho que faltava muito contar sobre o que aconteceu, né?
na história da Joia da Alma, já que os dois estavam lá e ninguém viu o que aconteceu, né? Então, totalmente justificável, né? Hayley, né, o nome da atriz, eu acho que ela foi de uma simpatia tão grande que eu já gostei da personagem logo de cara, então não tem adorei. como odiar. não, ela é muito legal, então é uma série que merece essa menção, porque valeu a pena assistir. Vamos para nossa terceira posição. A medalha de bronze da Ana Grego vai para The Witcher. Eu não acredito, The Witcher. Por quê? Primeira coisa, fantasia. Of course. É o que eu adoro. Nem tem muita ali, eu acho, né? Não tem muita. Então, as séries que tem, eu sou apaixonada. Então, The Witcher, um dos primeiros, o que pesa muito é a história, fantasia. E muito bem feita. Muito bem feita. Henry Cavill, né? Não tem como errar, né? Não tem como errar. Não tem como errar. E nem tirar o olho da tela quando ele aparece. Eu tô aqui, tá? Meu Deus. Mas assim, o que eu gostei na série? Eles trazem... Na primeira temporada, eles contaram de uma maneira curiosa a história. Jogaram a linha do tempo dos 3 personagens em tempos diferentes. E no começo é um pouco difícil de você captar o que tá acontecendo. Depois eu gostei do jeito que eles fizeram. Muita gente não gostou. Eles disseram que iam mudar um pouco esse estilo. E trouxeram uma história mais... Trouxeram uma narrativa um pouco mais simples na segunda temporada. Mas eu gosto do pacote da história. E eu gosto muito dos 3 personagens principais. Principalmente da Yennefer. Eu acho ela muito... Curiosamente, uma personagem muito legal. Segunda posição. Bom, a segunda posição eu dei pra série, acho que mais comentada do ano. Round 6. É uma série diferente, polêmica em alguns quesitos. Todo mundo tinha alguma coisa pra falar dessa série. Nos critérios que a gente usou aqui, história, critério surpresa e algum tipo de emoção, ela bateu nos 3. O que me incomodou na série era o 001. 001. Depois eu descobri. Aí não me incomodou mais. Por que aquele cara é 001? Por quê, né? Então, a questão da surpresa, isso aí não me surpreendeu, porque ele era o 001. Mas algumas outras questões foram surpreendentes. A maneira como os jogos aconteciam e tudo mais. É uma série que eu, particularmente, não consegui parar de assistir até ver o final. Porque eles deixam sempre você no cliffhanger, você fica lá, você precisa saber o que vai acontecer, né? O episódio do Cabo de Guerra, assim, ele é muito simbólico, né? Ele explica o cliffhanger exatamente, né? Ele deixa o personagem na beira do penhasco, na beira lá do precipício, do abismo, né? No buraco. Da beira do penhasco. Foi uma série que, além da história, né? Por que os personagens estavam lá, naquele lugar, naquela situação? E eles amarraram muito bem, né? Eles amarraram muito, de uma maneira muito legal. Eu li uns comentários do diretor que ele pensou muito na parte 1, né? Ele deixou bem redondinho, né? E o sucesso foi tanto que pediram uma segunda temporada e ele tá pensando, né? Segundo o que eu li. Então, tomara que a segunda temporada seja redondinha, assim, roteiro redondinho, assim, como a primeira foi. Surpreendente, né? É difícil você alcançar. O coreano normalmente não deixa a desejar. Os caras são bons pra caramba. São bons, mas tem um ranking dos bons, né? Os mais ou menos, os ok, os suprassônicos. E ele conseguiu atingir um patamar, assim, que chamou a atenção do mundo. Então, por isso tá aqui na minha segunda posição. Então, o grande finalista, primeira posição. A primeira posição é uma questão muito pessoal minha. Eu dou aqui a primeira posição para uma série que eu acho que contou uma história que era uma história simples, de uma maneira surpreendente, trazendo uma narrativa super diferente. Eu não consegui adivinhar muita coisa, porque também eu não fico procurando, né? Tem muita teoria na internet. E às vezes você fica naquelas teorias e tudo mais, e depois você se decepciona. E eu já me vacinei contra isso há alguns anos atrás, né? Então, eu não fico olhando muita teoria. Foi a série WandaVision. Pra mim, é o meu primeiro lugar.
além da maneira que eles contaram, né? Ela passa pelas fases do luto dentro da história, dá uma introdução ainda para continuar no universo da Marvel, e é uma história de amor também, é muito legal. Pra mim, de tudo que eu assisti, assim, WandaVision pra mim, muito pessoal, muito pessoal. Assim, não só uma história de amor do par romântico ali entre a Wanda e a Visão, mas a história de amor família também. Família, né? E a maneira... Os desejos, os anseios dela, né? Não, realmente é uma visão fantástica que a Disney teve. Eu achei muito legal. E o desfecho, a personagem que realmente era vilã, todo mundo ficava falando uma outra. Muitas teorias e a vilã tava lá do lado dela. Eu achei, assim, a narrativa muito bem feita. A homenagem a sitcoms que eles fizeram, né? E trazer uma década a cada episódio, né? Anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Foi muito legal de ver, foi muito prazeroso de ver a maneira como eles contaram os conflitos da Wanda, os conflitos de uma personagem, né? Então é de uma sensibilidade muito grande. Então por isso tá aí no meu primeiro lugar, WandaVision. Maravilha, então foram os nossos 10 ranqueados aí das séries que nós assistimos, e vamos pra parte bônus então, né? O que vai ser a parte bônus, Alex? Bônus? Eu não poderia deixar de falar também sobre alguns filmes que a gente assistiu, né? Alguns filmes que a gente assistiu nesse ano de 2021, só que não dá pra falar também dos 10 filmes. Então eu separei 5 filmes, assim, pra falar um pouquinho também. Sem spoilers, que tem uns que tá no cinema. Isso, tem muitos que estão no cinema. E eu só vou comentar um pouquinho aqui, mas que vale a pena e estão aqui entre os 5 filmes. A gente assistiu muita coisa durante um ano, mas eu coloquei aqui os 5 que eu queria falar alguma coisa sobre eles. Você nem gosta de falar de história? Por que a gente não montou um podcast pra contar de história? O que você acha? Não é uma boa ideia. Então eu queria falar, não, vou fazer um post na rede social. Não quero, eu faço post também, vai estar lá, mas eu quero falar sobre eles também. Claro que eu vou tentar não dar nenhum spoiler aqui, difícil, mas vou falar aqui, 5. Eu tiro na edição qualquer coisa, gente. Então vamos lá, eu deixei aqui em quinto lugar. Eu acho que não é muito por meritocracia, mas porque eu queria falar sobre esse filme mesmo. Então vamos arrancar os rankings. Fala sobre os 5. O primeiro. O primeiro filme que eu quero falar é Matrix. Matrix Resurrections. É assim que fala? Matrix Resurrections. Matrix 4. Um novo Matrix. Ele tá no cinema, ele estreou no dia 22 de dezembro. Eu não poderia gravar num episódio e não falar sobre o fato de eu ter ido na estreia e sobre Matrix ser um dos meus filmes favoritos. O primeiro filme, de 99. Pra mim, assim, é um roteiro muito legal. E não muito legal, pra mim, assim, é um dos roteiros mais redondos, assim, começo, meio e fim, né? Tem uns clímax. Sempre que eu quero explicar sobre um roteiro, eu falo sobre Matrix, sobre o roteiro de Matrix, porque é um roteiro muito bem feito. E não podia estar lá, né? Não podia estar em outro dia que não fosse na estreia. É muito nostálgico, né? Muito nostálgico. E a gente tava lá na estreia pra ver, né? Matrix. E o que eu mais gostei, claro, que tem gente falando mal, tem gente falando bem. Não. Tem gente falando mal, tem gente falando bem. E eu não tô aqui pra falar mal, eu tô aqui pra falar a minha sensação quando eu assisti. E pra mim, eu fiquei muito feliz de poder rever esses personagens que eu gosto tanto. Eu assisti, não tive a oportunidade de ir ao cinema em 99, mas eu fui assistir o Reload e o Revolutions no cinema, e é uma história que eu gosto muito. Como Cobra Kai também trouxe essa nostalgia dos personagens antigos, Matrix trouxe também essa questão nostálgica daquela história que tava lá, parou em 2003. Tem a questão dos personagens, né? Ela traz, esse filme traz a Trinity, traz o Neo, a Niobe, né? Spoiler. Não, isso não é spoiler. Trilogia principal. E é muito legal de ver esses personagens e o que aconteceu com eles e como eles viveram dali pra frente. Claro que tem coisas assim que às vezes não acontecem do meu jeito, mas o que valeu pra mim foi essa questão, né, de recuperarem esses personagens. Então,
eu gostei por causa disso. Então eu queria falar por causa disso, porque eu gosto muito desse filme. É nostalgia. É nostalgia. Foi bom, assista. Pode assistir, foi bom. Agora eu queria falar de um filme que tá na boca do povo. Não Olhe Pra Cima, uma super produção da Netflix. É um filme, assim, muito curioso, muito legal. Eu gostei da maneira como eles colocaram, porque reflete muito, não só na realidade que os Estados Unidos viveram, mas a gente vê muito daquilo acontecendo aqui, muito do que acontece no filme em outros países aqui perto. Então é um filme que retrata muito, é uma sátira, retrata muito a nossa realidade dos últimos 2 anos, né? Só que eles são, claro que eles são exagerados, mas eu achei muito curioso. É um filme que vale a pena você comentar e vale a pena assistir. A prova de ser ruim, né? Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, não tem como fazer algo ruim aí. Ele é um dos meus atores favoritos, ela é uma das minhas atrizes favoritas. Sempre que tem um filme deles, vale a pena assistir. Com certeza. Queria falar também sobre o lançamento da Disney Shang-Chi. É assim que fala? Shang-Chi. É um filme também que eu não esperava muito. Eu falei, nossa, mais um herói. É bom demais. Nossa, que filme legal de assistir. Então, ele é uma menção honrosa que tá aqui no meio. É um filme bonito visualmente, tem uma história divertida, uma história legal. Tem atores legais também. Então, é um filme que valeu muito a pena assistir. Eu recomendo muito. Agora, acho que os 2 últimos aqui da minha lista de 5... Homem-Aranha. É o Miranha. Sem volta pra casa, né? Esse filme, o terceiro. A gente foi também assistir no cinema. Não deu pra ir na estreia? Não deu pra ir na estreia, porque foi uma loucura, né? Foi uma loucura, difícil de conseguir ingresso. Mas porque fomos no segundo dia. Mas é um filme que também traz essa questão que eu falei do Cobra Kai e do Matrix. Traz muito isso. Não posso falar muito, porque senão eu vou dar... Tudo bem que se entrar na internet tem 50 mil spoilers, né? Mas não sou eu que vou falar. Não deixa a desejar. Bom. Não. Tem gente que fala que é o melhor filme da Marvel. Eu ainda fico com Vingadores, Ultimato e Vingadores, Guerra Infinita. Mas é um filme muito bom. O Homem-Aranha, eles trouxeram uma história muito interessante pro Peter Parker. Ele é um dos maiores heróis da Marvel, né? Eu considero o maior herói da Marvel. O cinema trouxe o Homem de Ferro como um herói. Robert Downey Jr. fez o Homem de Ferro se tornar um herói. Sim, o Capitão América também, mas eu considero o Homem-Aranha, assim, o principal da Marvel. E fez um filme fez jus ao tamanho dele, o filme. Eu acho que que vale muito a pena e trouxe toda essa sensação também que Matrix e Cobra Kai trouxeram. Agora, o filme que eu queria falar, assim, que seria a minha primeira posição, muita gente não concorda comigo. Talvez você não concorde comigo, mas... Eu não concordo. Mas, pra mim, sem sombra de dúvida, Ana Grego. Miranha vira em primeiro lugar. Né? Pra mim não foi. Pra mim foi Liga da Justiça, o corte do Zack Snyder. Você pode não concordar comigo, porque não sei quantas vezes você assistiu, se você conseguiu assistir um filme de mais de 4 horas, mas eu já assisti várias vezes. E, pra mim, superou aqui nos quesitos que a gente usou pra série, a história e o que eu tenho na minha mente é a comparação com o filme de 2017. Não foi feito de propósito, pra ser comparado mesmo. Foi. Mas, assim, claro que poderia ser um pouquinho mais curto, mas, assim, se eu fosse diretora, e não tivesse ninguém me freando, eu pudesse fazer o que eu quisesse, eu ia deixar daquele tamanho mesmo, não ia cortar nada. Então, eu gosto no quesito surpresa, porque trouxe uma história muito interessante. Eu conheço um pouco não conheço profundamente as histórias da DC, mas traz muito a narrativa do Injustice, né? Um jogo que eu zerei no mesmo dia que eu comecei a jogar. Então eu gosto muito da DC, gosto dos heróis, dos personagens, dos vilões. E emoção trouxe, eu chorei. E a história, muito melhor que a história de 2017. A gente assistiu no cinema também em 2017 e eu falei assim, a gente assistiu, acho que no dia que a gente assistiu a Liga da Justiça, a gente saiu do Thor Ragnarok e foi assistir Liga da Justiça, no mesmo dia.
eu falei assim, tá, eu gosto muito da Liga da Justiça, vou dar um... Não vou pensar mal desse filme. Não, Thor deu uma surra. É um filme ok, né? Mas esse desse ano foi... Realmente ele veio fazer jus aos personagens. Não, eu acho que o Liga da Justiça, o primeiro lá, tava bom. Foi um filme bom, sim. Bom não, ok. Não, foi bom. Minha opinião foi bom também. E esse aí do Zack Snyder era só tirar um pouco de slow motion, ficava 100%. Não dou nota 100 porque não, pra mim, olha só, a Mulher Maravilha, as sequências, todas as sequências dela, gente, são melhores que de todos os filmes dela juntos, né? Ela chega lá, nossa, detonando. Eu adoro. Entrou a... É Gal Gadot, né? Não dá muito também, né? Entrou a Mulher Maravilha lá, falei, caramba, aquela cena do banco lá, nossa. E eu lembro de cada mudança. É incrível, eu lembro de cada mudança de um filme pro outro. Então é por isso que é o meu primeiro lugar. Bom, e esses foram os filmes e séries do ano de 2021. E vem muito mais pra esse ano. Esse ano não vai passar sem que eu veja Um Lugar Silencioso 2. A gente assistiu essa semana o 1. Eu já tinha assistido antes, mas assistimos porque finalmente a Netflix liberou, né? Finalmente. E acho que dia 15, né? Vai lançar dia 15 vai em algum... 2. Acho que na Telecine. Telecine. Em algum lugar vai lançar e eu quero ver. É um filme que esse ano eu fiquei doida pra ver, mas não consegui. Também é um roteiro redondo, assim, que do jeito que eu gosto. Então, tô torcendo aqui. Se você já assistiu, achou bom, ruim, eu não faço ideia do que vem por aí. Também quero assistir Duna, foi um filme também grande, gigante. Né? Duna remake, é um remake, foi a primeira vez que foi lançado em 84, se eu não me engano. Mas eu não lembrava, só lembrava do livro. Agora que eu fiquei sabendo de 84. Quero ver também, não foi falta de tempo mesmo. E acho que a meta desse ano, pra mim, é lançar a sequência do meu livro também, né? Já tá aí a todo vapor, girando, rodando aqui. Mas, se Deus quiser, esse ano sai. E é isso aí. É isso aí. Pessoal, nós vamos ficando por aqui então. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima. Tenha um excelente ano de 2022 e até o nosso próximo episódio. Até o nosso próximo episódio.